Eu gostaria de hoje ministrar uma palavra, como usar a sabedoria da maneira certa. As pessoas ficam fascinadas através de sabedoria, como aumentar o dom, porque elas sabem que a sabedoria abre porta, elas sabem que a sabedoria se move de uma forma especial, elas sabem que a sabedoria vai te dar um casamento melhor, elas sabem que a sabedoria vai ensinar você a lidar com muitas situações da sua vida. Você sabe que as pessoas não têm problema com dinheiro, elas têm problema com falta de sabedoria, porque se elas soubessem como ganhar dinheiro, não teria problema com dinheiro. Você sabe que a palavra sabedoria vem do saber. Então quando você sabe lidar com o seu casamento, quer dizer que você tem sabedoria dentro do seu casamento. Isso quer dizer que o seu casamento vai ser diferenciado. Então todas as áreas da sua vida que você tem dificuldade em saber, ali você vai padecer. E essa não é a vontade de Deus para a sua vida, diga glória a Deus. Então você pega ali, você pega a Ana, tinha um problema na vida dela, não conseguia ter filhos. E aí você pega o apóstolo Paulo também, que tinha um problema sério. Ele tinha um espinho na carne, os dois tinham um problema. Qual foi a grande questão? A questão de Ana, simplesmente Deus fez um milagre na vida daquela mulher, e ela gerou filhos, inclusive Samuel. E aí você pega o apóstolo Paulo, o problema dele não foi resolvido, mas Deus usou o problema dele, para que o poder de Deus se aperfeiçoasse na vida dele, para que não faltasse poder no ministério dele. Tem pessoas que vão embora da igreja, ficam tristes, ficam chateados com Deus, porque os seus problemas não se resolveram. E nós precisamos ser espirituais. Por isso que você precisa ouvir a palavra da semana passada, para que você possa me entender nesse domingo. Pergunta para o seu irmão se ele ouviu no YouTube a palavra da semana passada. E aí você vai ter que aprender a lidar. Não sei se você já ouviu falar daquele livro, Uma Vida com Propósito. E aquele pastor tinha um problema sério. Depois da Bíblia, o livro mais vendido é Uma Vida com Propósito. E simplesmente ele prega em posse de presidentes dos Estados Unidos. Mas ele tem um problema. Quando ele fica nervoso, ele desmaia. Tem sentido um pastor reconhecido mundialmente, que quando fica nervoso desmaia? Tem um problema com esse pastor de autoestima. E às vezes é uma questão da vida dele que Deus usa. Deus não resolve, mas usa para que o poder se aperfeiçoasse na vida dele. Ele teve um filho, o filho tinha alguns problemas sérios. E aí o pai orou, jejuou, meditou, leu, fez de tudo. E aquele menino não melhorava. Aí até que ele teve uma experiência com Deus. E Deus disse para aquele pai: o seu filho vai ter que aprender a administrar a vida dele com esse problema, e através de conselhos espirituais, e a palavra de Deus, e conforme for amadurecendo na fé, ele vai aprender a viver normalmente. Então nós precisamos entender que a sabedoria, muitas vezes, é um meio que Deus usa para abençoar a sua vida. E eu vou compartilhar com você aqui hoje, sobre a verdadeira sabedoria, que é Cristo, diga glória a Deus. Porque existem problemas que não se resolvem, mas quando você entende que a verdadeira sabedoria é Cristo, Ele capacita você a lidar com muitas situações. Você sabe que a igreja mais madura do Novo Testamento foi a igreja de Efésios. E aqui em Efésios 5, 15 até o 16, tem 4 princípios aqui. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade de Deus para você. Olha o que a Bíblia está dizendo, presta atenção. Nécio significa tolo e insensato. Primeiro pilar aqui: não viva de uma forma tola, não viva de uma forma insensata. Por quê? Porque os dias são maus. Esse dia são maus significa cenário desfavorável. Então quer dizer, o cenário não é favorável. Então você não pode brincar com a vida que você está vivendo, porque a vida agora virou perigosa, está perigosa. Irmãos, hoje é perigoso criar filho, é perigoso investir dinheiro, é perigoso empreender. Por quê? Porque a falta de sabedoria tem destruído a vida das pessoas. Irmãos, eu já vi gente fazer um curso de 3 dias, e a pessoa está pensando agora em mudar de profissão, mudar de país, mudar de casa. Por quê? Você vai entender alguns princípios de Salomão aqui. A falta da prudência. Prudência significa calcular o impacto das suas decisões. Então você precisa andar como alguém que é sábio.
porque os dias são maus. A questão não é você ter filho. Como que eu vou criar os meus filhos nos dias de hoje? É como que eu vou me empreender nos dias de hoje com tanta concorrência? Irmãos, eu conheço pessoas com dons incríveis, não saem do lugar. Mas por quê? Porque não tem sabedoria. E eu vou dizer, não é que você é bom, você precisa ter a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria é se permitir ser guiado pelo Espírito. Remindo o tempo, essa palavra remindo o tempo significa usar de forma sábia cada oportunidade. Então quer dizer que eu preciso andar como uma pessoa sábia. Por quê? Porque os dias são maus, o cenário não é favorável. E eu preciso então aproveitar da melhor forma as oportunidades que aparecem na minha vida. Você tem aproveitado as oportunidades da melhor forma que aparecem na sua vida? Um dia eu tive a oportunidade, às vezes, de conversar com pessoas importantes, que têm mais sabedoria que eu. E é interessante, quando eu vou falar com essas pessoas, eu não falo nada, eu só ouço. Porque eu não sei quando eu vou ter outra oportunidade para conversar com essas pessoas. Eu vou dizer para você, aprenda a aproveitar as melhores oportunidades da sua vida. Diga para o seu irmão, como você tem feito com as melhores oportunidades? Eu tenho uma oportunidade de ser acompanhado pelo pastor Aloysio. Diga aleluia. Pelo pastor Wilson. Então eu tenho que aproveitar da melhor forma essa oportunidade. Então quando eu estou diante dele eu falo pouco. Eu só falo o que eu preciso extrair dele. Porque é um período muito curto. Sabe, Deus colocou você em uma célula, você tem um líder de célula, você tem um pastor. São oportunidades que o Senhor te deu. Seu filho está crescendo, são oportunidades da infância. São oportunidades de crescer em Deus. São oportunidades de avançar na vida cristã. E é interessante que a Bíblia diz, não seja uma pessoa insensata. Versículo 17. Mas entenda qual é a vontade de Deus para você. Olha que a Bíblia está dizendo que a maior insensatez da sua vida é você não conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Tem pessoas que fazem muitas coisas, mas não estão fazendo aquilo que é a vontade de Deus. O lugar mais seguro que existe na vida é o centro da vontade de Deus. Então quando você não faz a vontade de Deus, você é uma pessoa insensata. Mas não tem nenhum insensato aqui, só tem homens e mulheres abençoados por Deus. Essa palavra insensato significa precipitado e sem sentido. Você conhece alguém que tomou uma decisão precipitada e se arrependeu? Não responda. Ele é alguém precipitado e sem sentido. O que é uma pessoa sem sentido? Ela nem percebeu o que ela está falando, mas não tem sentido. Irmãos, eu converso com pessoas que eu fico chocado. Porque se ele esticar o pensamento dele 1 ano, ele vai perceber que não tem segurança o que ele está pensando. Então você precisa ser alguém que tem sentido. Compre com sentido, tome decisões com sentido, se exponha com sentido, responda com sentido. Por quê? Porque os dias são maus. Um dia eu atendi um casal, eu falei, por que você, irmã, não gosta dos seus filhos? Que é isso, pastor? Eu falei, você fala tanta besteira na sua casa, você grita, fica desequilibrado. Sabe o que está acontecendo? Está entrando dentro dos seus filhos um espírito de rebeldia, de desonra. Pastor, eu nunca parei para pensar nisso. Falei, então continua. Você vai ver o que vai dar. Antes de você abrir a sua boca, é a vontade de Deus você falar isso? É a vontade de Deus você investir nisso? Tem pessoas que ficam tão embriagadas que elas perdem completamente o sentido da vida. Mas não tem ninguém assim aqui. Eu lembro quando era adolescente, eu assisti um filme Velozes e Furiosos. E aí saía lá o pessoal, porque o espírito daquele filme embriagou as pessoas. Aí você vai assistir um filme de luta livre, você fica à vontade de lutar, porque o espírito daquele filme tocou, porque a vontade de Deus não é consolidada na sua vida. Então você se embriaga fácil, porque você é levado, porque você não tem convicção para o lugar que você está indo. Você muda de ideia constantemente.
Você muda de pensamento constantemente, você quer mudar de rota constantemente. Então você é levado por oportunidade e não por propósito. Ló teve uma grande oportunidade na vida dele, usou da maneira errada. Abraão falou: Ló, pode escolher em primeiro lugar. Ele escolheu o lugar mais bonito, arejado, fresquinho, toda a campina. Simplesmente ele fez uma escolha errada. Existem coisas que parecem boas hoje, mas amanhã não vai ser bom. Por isso que você precisa aprender qual é a vontade de Deus, porque quem conhece a vontade de Deus está em segurança. Sabe aquelas decisões perigosas, mas que você tem convicção que é a vontade de Deus? E aí tem decisões perigosas que você não tem certeza qual é a vontade de Deus? Então hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra prática. Eu me lembro na minha adolescência, no começo da juventude, não tinha dinheiro para fazer uma faculdade, e surgiu uma oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo. A faculdade Oswaldo Cruz, mas só tinha um problema, o curso não tinha nada a ver comigo, eu fui lá, não tinha dinheiro, qualquer coisa serve. Quem não conhece a vontade de Deus é uma tragédia. E eu fiz uma redação, e o tema da redação foi um sucesso, a minha redação foi um sucesso. E o tema da redação, o que é mais importante, o conhecimento ou a prática? O que é mais importante, o pão ou o recheio? Pergunta para o seu irmão, o que é mais importante, o pãozinho ou o recheio? Olha que interessante, se você comer todos os dias você come hambúrguer, você vai morrer. Então você come arroz e feijão todo dia, você não vai morrer, mas come a mistura, vai fazer mal para você. É como uma criança comer só pirulito, e eu gostaria de compartilhar com você um paradigma. Tem gente que acha que sabedoria é princípio, que sabedoria é compromisso, que sabedoria, eu vou dizer, a verdadeira sabedoria é Cristo. Mas você precisa de princípio, você precisa de compromisso. Por quê? Porque isso é fundamental na sua vida. Eu preguei na semana passada uma história do pastor Aloysio, da rosa, que ele dava uma rosa para a esposa toda sexta-feira. E depois de muitas sextas-feiras, ele percebeu que ela não estava mais dando valor para a rosa. Por isso que a verdadeira sabedoria é Cristo. Porque não adianta você ser comprometido, o Espírito te conduz do lugar que você deve se comprometer. Não adianta você ser uma pessoa que você semeia muito. A verdadeira sabedoria que é Cristo te ensina a semear no tempo e no lugar certo. Então, se você é alguém comprometido, que tem princípio, que é inteligente, que é todo desenvolvido, mas não é guiado pelo Espírito, não adianta a sua sabedoria, porque em algum momento ela vai se voltar contra você. É interessante, lá em Provérbios 4:7 diz: a sabedoria é a coisa principal, adquire pois a sabedoria, emprega tudo que você possui na aquisição. Então olha aqui um conselho, tudo que você tem, você deveria adquirir sabedoria, comprar sabedoria. 1 Coríntios 1:30 diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então presta atenção, Deus fez com que Cristo se tornasse a verdadeira sabedoria. Ele se fez pobre para que você pudesse enriquecer. Então eu vou dizer, Cristo Jesus na cruz do Calvário, Ele pagou o preço e te deu acesso à verdadeira sabedoria. Mas está cheio de crente pesado, tentando ser uma pessoa sábia por princípio e por compromisso. Mas você precisa entender que isso faz parte e tem o seu lado. Mas a verdadeira sabedoria é Cristo. Sabe aquela pessoa tão inteligente, não sabe o que fazer com a inteligência? É muito inteligente, mas não sabe o que fazer com a inteligência. O que é isso? Ele tem sabedoria, de alguma forma. Às vezes até mais inteligente que muita gente, mas não sabe o que fazer com aquela inteligência. Eu conheço pessoas incríveis que não sabem o que elas fazem, com tanta criatividade que elas têm. Agora, quando você entende que Deus fez Cristo com a nossa verdadeira sabedoria, Ele começa a conduzir a nossa vida, Ele começa a guiar a nossa vida, e você precisa aprender o princípio de ser conduzido pelo Espírito. Diga glória a Deus por isso, diga aleluia.
Você pega Lucas 2:52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Então Jesus crescia em sabedoria, diante de Deus e diante dos homens. Por que você precisa crescer diante de Deus e diante dos homens? Porque isso revela que você é uma pessoa saudável. Pessoas saudáveis, elas crescem. Está cheio de anão espiritual. O que é um anão espiritual? Ele senta na igreja todo domingo, mas ele não conhece nada de Deus. Ele não sabe quem é o Senhor, o que o Senhor tem para a vida dele. Ele não sabe os princípios básicos da vida cristã. Mas por quê? Porque ele é alguém que não cresceu, que não desenvolveu. E quando você cresce em Deus, todas as pessoas percebem, algo está acontecendo com essa pessoa. Nossa, eu vi o Caio ano passado, mas em um ano como ele cresceu, quanta sabedoria quando ele fala, olha o casamento dele, olha a maneira que ele trata os filhos dele, olha a maneira que ele enxerga o propósito de Deus. O que significa? É o Caio crescendo, primeiro, diante de Deus, e o Caio refletindo diante das pessoas o crescimento que ele teve com Deus. Quantas pessoas têm dificuldades terríveis, elas não florescem para fora, porque elas não crescem em Deus nos seus corações. Você sabe que, mas pastor, onde que eu posso encontrar então essa tal sabedoria, esse tal recheio? Então presta atenção, compromisso, princípio, eu faço exercício físico, eu estudo, eu faço curso, eu estudo demais, mas a verdadeira sabedoria é eu conseguir pegar todas essas coisas e aplicar na minha vida de uma forma sábia e prática no momento certo. Porque não adianta você ser uma pessoa inteligente que estuda muito, uma pessoa insuportável. Insuportável de relacionar, uma pessoa chata. Você é tão inteligente que você chega a ser chato. Mas não tem ninguém chato aqui, só tem gente boa aqui, aleluia. Então você precisa se desenvolver. Você precisa estudar. Eu diria que tudo isso é o recheio. E eu diria que a verdadeira comida é Cristo. Ela é a verdadeira sabedoria. Então quando você aprende a ser conduzido por Deus, você consegue pegar o seu conhecimento e construir a sua vida crendo, sabendo e convicto que o êxito não foi o princípio, foi a unção que levou você a aplicar o princípio. Provérbios 10:17 diz assim: o caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que deixa a repreensão comete erro. Então nós percebemos aqui que guardar a instrução é a mesma coisa que amar a repreensão. Você conhece alguém que fica emburrado quando é confrontado? Aqui não tem ninguém assim. Estou perguntando se você conhece alguém assim, né? Então o marido firma com a mulher empaca assim. A Bíblia está dizendo, presta muita atenção, o caminho é propósito, caminho é destino, caminho é futuro. A Bíblia está dizendo, quando você não gosta de ser repreendido e instruído, você nem começou a construir sua vida. Um dia eu perguntei para um casal, quando vocês vão se casar? Pastor, já temos 12 anos de casal. Eu falei, não tem. Quando que vocês vão amadurecer? O que é isso, pastor? Sobre o que o senhor está falando? Eu falei, vocês moram na casa do sogro, no puxadinho. Vocês não têm condição de alugar uma casa porque tem um nome sujo. Usa o cartão de crédito das pessoas. E você aprendeu a viver assim. E já fazem 12 anos que está acomodado assim. Você não se sente mal? Pastor, não é sobre isso que eu vim conversar. Falei, esse é o problema, você não gosta de ser instruído, repreendido. Você quer, ninguém é incluído na sua vida. Falei, faz o teste, muda. Você vai viver os piores dias da sua vida, vai ser uma tribulação. Está amarrado, pastor, não está não, porque você não aprendeu a ser casado. Então quando você sair do contexto que você está, e tiver que pagar conta, IPTU, IPVA, comida, leitinha, aquela coisa toda, você vai perceber que a coisa não é um morango como você pensa que é. Aí ele foi, piorou o casamento dele, a tribulação voltou para o sogro, porque não começou a construir a vida.
E sabe que às vezes a sua vida piora. Por que a nossa vida piora? Porque você está no caminho certo. Então, pastor, os problemas estão aumentando. Está no caminho certo, está amadurecendo. Então Davi matou um urso, meu Deus do céu. Matou um leão, o sangue de Jesus tem poder. Matou um gigante, o sangue do meu Deus vai piorando a vida dele. Por quê? Amadurecimento. Pessoas maduras são resilientes. Tem consistência por dentro. Pergunta para o seu irmão se ele já começou a construir a vida dele. Você percebe que o ser humano, com todo respeito, um ser humano que não conhece a Deus, parece um animal. Um dia eu estava no trânsito, um cara fecha o outro no trânsito, um começa a xingar o outro, eles saem do carro, começa a se pegar na porrada, volta, senta no carro, como nada tivesse acontecido e vai embora. O que é isso? Isso com todo respeito. É um ser humano que tem um instinto animal. O ser humano é assim, obstinado, ninguém põe limite, tem que ser do jeito que quer. Tinha um bloquinho aqui no Alto da Lapa, no carnaval, o nome do bloquinho era Ninguém Manda na Gente. Influenciamos, não somos influenciados. Olha que mentalidade tola. Então olha que interessante, você pega ali a vida de Salomão, que ele diz em Eclesiastes, que ele gastou a vida dele em pensar, observar, meditar e avaliar. Você precisa aprender a pegar a sua vida, em cada área da sua vida, antes de você se colocar como vítima. Alguém errou comigo, pensa, medita. Nós não podemos reclamar daquilo que nós permitimos. Meu filho me desrespeita. Por que desrespeita? Você permite? Põe ele no lugar dele rapidinho, resolve o problema. Então as pessoas vão reclamando de coisas que elas permitem. Não reclame daquilo que você permite. Diga para o seu irmão, a sabedoria está à sua disposição. Então está aqui, o caminho para uma vida melhor é ser instruído e ser repreendido. Sabe, você não deveria ficar nervoso e nem levar para o pessoal quando alguém repreendesse você. Porque qual que é o propósito de alguém abençoar você? Alguém que lidera você, o seu pastor, o seu líder, é abençoar, ele está enxergando coisas que você não enxerga. Uma vez perguntaram para um brasileiro, o que você mais gosta de fazer? Ele falou, eu gosto de dar conselhos para as pessoas, me sinto muito importante. E o que você menos gosta de receber conselhos? O ser humano tem que ser estudado. E aí, quem tem autoridade na sua vida, você precisa entender de forma prática 4 coisas na sua vida. Eu gostaria de falar sobre 4 coisas práticas onde você encontra a sabedoria. Mas não adianta também você encontrar a sabedoria e você não sabe usar ela. Não adianta. Não adianta ganhar 100 mil reais se você não sabe o que você vai fazer com 100 mil reais. Não adianta virar discipulador se você nunca foi nem líder de célula. Você precisa entender, a sabedoria eu recebo, eu busco, eu vou atrás. Agora o que eu faço com ela? Onde entra a verdadeira sabedoria, que é ser guiado pelo Espírito. Você briga com a sua mulher, você fala amor, ela fala não quero falar. Aí você fica quieto, ela fala, você não vai falar nada. É só Cristo para conduzir você, Cristo para ajudar você. Situações na sua célula, situações na criação dos seus filhos, situações no seu casamento, situações na sua vida financeira. Querido, Deus é tão bom e perfeito. Ele ama você através de 2 formas de desenvolver a sua vida. Como? Repreendendo e te instruindo. Você sabe que Saul pegou a armadura dele e colocou em Davi. Não serviu, mas Jonatas serviu, treinou Davi e serviu a armadura. Mas por quê? Porque a Bíblia deixa muito claro, Jonatas amou a Davi. Pessoas que são incluídas nas nossas vidas, você sabe quando alguém ama você. Você sabe quando alguém puxa a sua orelha, uma pessoa que quer o seu bem. O que é isso? Esses são os caminhos que vai levar você a errar menos e acertar mais. Não seja como uma pessoa obstinada, que ninguém fala na sua vida, que você não recebe orientação nem instrução de ninguém. Fui pregar esses dias em outro país, e eu preguei a palavra, e o pastor disse, meu Deus, que palavra difícil que você pregou nos nossos dias, hein? Com tantas culturas diferentes. Uau!
Eu vou dizer uma coisa para você, porque nós vivemos numa cultura que as pessoas não querem ser instruídas, elas não querem ser repreendidas, são pessoas mimadas. Eu vou dizer, um ser humano sem princípio, ele vai quebrar a cara, e essa não é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é que você se torne uma pessoa, a cada dia que passa, mais sábio. Diga para o seu irmão, você é uma pessoa sábia. Então, 4 princípios você adquirir sabedoria. Primeiro princípio, silêncio. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Provérbios 17, 28. A Bíblia está dizendo que quando você se cala, você é tido como uma pessoa sábia. Você sabe, quem não valoriza as palavras é terrível. Sabe, no WhatsApp, a pessoa coloca mensagem o dia inteiro. A pessoa nem lê mais porque ela coloca tantas coisas no WhatsApp que, deve ser mais alguma coisa assim. Mas alguém que nunca fala no WhatsApp, quando fala, o que a pessoa quer falar? Porque dá valor. Eu vou dizer, só dá valor para as palavras quem entende o princípio dela. A Bíblia diz que, Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Por que nós precisamos aprender o princípio do silêncio? De você ouvir mais, falar menos. E sabe que há uma diferença muito grande entre você ficar calado, entre você falar. Tem gente que fala tanto que não ouve nada. O que uma pessoa que aprendeu o princípio do silêncio, ela observa, ela medita, ela avalia, ela vai conversar com alguém sobre um assunto delicado, e ela está mais preocupada em ouvir o que a outra pessoa tem para falar, ela está preocupada em discernir todo o contexto, ela está ouvindo, meditando, avaliando, isso é o que? Isso desenvolve a sua sabedoria. Mas quantas pessoas, elas não querem conversar, elas querem só desabafar. Uma vez uma pessoa falou, pastor, o que o senhor pensa sobre... O senhor acha que isso é uma coisa boa? Eu pensei comigo. É uma coisa boa. Aí eu pensei, eu não faria isso que essa pessoa está fazendo. Ela não me perguntou, ela só perguntou se isso era bom. Eu falei, é bom. Aí a pessoa começou a falar para todo mundo que eu apoiei o que ela estava fazendo. Eu falei, eu não estava sabendo. Inclusive eu acho que a pessoa até tem um tico-teco a menos, porque nunca faria isso na minha vida. Eu falei, querido, não confunda apoio com conversa. Não estou apoiando você. Eu só estou falando que isso aí é uma coisa boa que você faz. Sabe, o silêncio faz você ouvir. O silêncio faz você meditar em algumas coisas. E sabe que nunca tome decisões empolgado. Tem gente que a pessoa faz um curso, volta, vai para uma conferência assim, já sai tomando decisões. Espera um pouquinho. Para. Pensa, medita, calcula. Mas eu já vi gente abrindo mão da sua profissão, de uma história de vida, por conta de um curso. Depois o curso não deu certo, ficou sem a profissão e sem o curso. Porque não tem sabedoria. Quem que a sabedoria está onde? Está aqui, ó. A sabedoria está no silêncio. Ouve o que sua mulher está te falando. Ouve o que o pastor está falando. Pensa um pouco, medita. Não compra esse carro, ouve. Tem gente que você começa a conversar, quando você respira, para voltar a falar, a pessoa já começa a responder, porque não estava ouvindo. Diga, senhor, você é bom de ouvir? Então não compartilhe a sua vida com quem não pode te ajudar. Aprenda a ouvir as pessoas certas. Aprenda a ter o princípio do silêncio. O brasileiro que gosta de falar, de se gabar, de falar de si. É tão constrangedor quando você acha que você é muito bom e você não é. Sabe o que o provérbio diz? É melhor que o outro fale ao seu respeito do que você. Um dia me chamaram para comer uma comida num lugar que a comida é maravilhosa, a comida é muito boa, a melhor do Brasil. E eu fui com a pessoa e comecei a comer. Não gostei da comida e nunca indicaria para ninguém. Falei, e agora? O que faz? O que é bom para você às vezes, pode ser que não seja bom para o outro. Diga ao seu irmão, cuidado com o que você fala e com o que você ouve. Porque você tem que dar valor para aquilo que você fala. Poucas vezes eu falei aqui no púlpito aqui que Deus falou comigo. Que eu convivo com você aqui há muitos anos.
As poucas vezes que eu falei que Deus falou comigo, aconteceu. Um monte de irmãos foram abençoados com casa própria. Na casa verde eu falei que Deus ia dar chaves de carros. Os irmãos lembram? Muitos carros, momentos de batismo. Então eu vou sendo direcionado pelo Espírito. E tem muitas coisas na minha vida que Deus me falou, mas eu não falo. Porque se não for de Deus? Onde vai ficar a minha credibilidade? Eu me tornei pastor aos 28 anos de idade. E eu era um jovem muito empolgado, queria mudar o mundo em um dia. E eu assumi um prédio de igreja, eu não sabia corretamente se o que eu ouvia era o que Deus falava comigo. Então, na segunda-feira, eu procurava o meu pastor. Eu falei, pastor, essa semana Deus falou comigo isso. O que você pensa? Eu falei, Ricardo, posso ser sincero? Não foi Deus que falou com você. Foi sua alma, foi sua obstinação. E começou a ministrar o quê? Bíblia e princípio. Eu saí de lá assim, meu Deus, ainda bem que eu tenho um pastor na minha vida. Eu ia fazer tanta besteira em nome de Deus. Então eu vou dizer, tem gente que compra em nome de Deus, muda em nome de Deus, faz besteira em nome de Deus, abandona a mulher em nome de Deus, porque ouviu Deus. E as pessoas adoram ouvir Deus. E eu vou dizer, é a vontade de Deus que você aprenda a ouvir a voz de Deus. Mas medita no que Deus falou com você, pensa. Começa a pensar, meditar, avaliar. De uma falou, pastor, eu tenho que falar com você urgente. Tem que ser agora. Deus entrou na história. Eu falei, uau, o que foi? Eu estava querendo comprar um carro. E era um Celta. De repente eu encontrei um amigo de infância nas redes sociais. Ele abriu uma agência de carro. Ele disse para mim que me vende um Celta em 60 vezes para começar a pagar daqui 3 meses. O que o senhor pensa disso? Você conhece alguém assim, distante de você? Diga aleluia. Então, silêncio é um princípio muito importante. Tem dia que a gente acaba o culto aqui em silêncio. Tem dia que o pessoal sai gritando, chorando, porque você entrou aqui para você encontrar Deus, você ouvir a voz de Deus. Outro aspecto aqui, onde você encontra a sabedoria, a sabedoria, habito com a prudência, e acho o conhecimento dos conselhos. Aqui fica claro que a sabedoria, ela habita na prudência. Pastor, o que é uma pessoa prudente? Lá em Lucas 14, 28, Jesus diz, qualquer um que quiser construir uma torre, precisa sentar, meditar, calcular e perceber se tem condições de construir. Então, o princípio da prudência, que significa calcular o impacto de uma decisão, é você perceber, avaliar o que isso vai impactar na minha vida. Isso faz você uma pessoa mais sábia. Eu vou, não vou, compro, não compro, vou. E isso é uma prudência, impacto. Quantas pessoas vivendo dias terríveis. E sabe que 5 anos de prudência faz você crescer muito mais que muita gente com dom. Por quê? Prudência é sabedoria. Você precisa ser um crente prudente. Você tem que ser um crente que é maduro. Você tem que ser um crente que entendeu a verdadeira sabedoria. Você precisa ser um crente que entende o que é um casamento, o que é uma família, o que é um ministério, o que é a vida financeira. Não é saindo aí fazendo aventuras na sua vida sem perceber o impacto daquilo na sua vida. Todas as escolhas que você faz na sua vida terá consequência. Então você precisa calcular cada uma das suas decisões, porque tem um impacto. O terceiro princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento santo é a prudência. Provérbios 9, 10. Então é interessante, você pega a vida de Jacó. Jacó não tinha temor de Deus, e ele deu muitas voltas na vida dele, porque não tinha temor de Deus. Tinha um irmão na Armênia, muitos anos atrás, era uma igreja só, trabalhava numa agência de turismo, e lá ele tinha que mentir. Então o patrão falou, se alguém ligar aqui, essa pessoa fala que eu não estou. E ele começou a mentir, ele não se sentia mal. Mas depois ele começou a ter experiência com Deus, a crescer na vida cristã. Ele começou a se sentir mal, falou, patrão, eu não vou mentir. Falou, aqui não tem opção, eu pago o seu salário e vai ter que mentir. Se você não quiser mentir, é com você. E ele falou, então, eu vou sair da empresa. Ele saiu, ficou desempregado. Então, se posicionar muitas vezes pela verdade, vai te trazer problema. Mas você não é um cidadão dessa terra. Um dia você vai reinar pelos séculos dos séculos. Você precisa entender o princípio da eternidade. E esse irmão foi e abriu uma agência de turismo. Eu fui até para a Argentina uma vez pela agência dele. Deus honrou ele. Então é muito importante que você não tenha temor. Não adianta você ficar dando voltas na vida, porque mentira, quebra de princípio,
Não faça isso por quê? Porque Deus é um Deus gracioso. Você nasceu para ser uma pessoa abençoada. Você nasceu para ser uma pessoa que tem temor de Deus, temor de decisões, temor na sua vida, temor nos seus relacionamentos, temor naquilo que você fala. Aí fala mal da igreja, fala mal de todo mundo, fala mal do país, fala. Não, tenha temor. Jesus não se agrada disso. Você nasceu para agradar o coração de Deus, para viver a vida que Deus tem para a sua vida. Oh Deus, você quer ter um casamento abençoado? Cuide do temor da sua mulher. Amor, isso aí não é de Deus, não é a vontade de Deus. Alguém puder tocar um teclado? Martin Luther King, na sua biografia, ele escreve uma carta ao seu pai, dizendo: fique tranquilo, meu pai. Estava num seminário, disse: não faria nada nesse lugar que eu não faria também na sua frente. O que é temor? O que eu sou aqui, eu sou em qualquer lugar. Aqui é crente, no emprego é um ateu. É crente aqui, é crente lá. Um dia uma mulher falou: pastor, tem como abrir uma igreja num bairro? Eu falei: aonde? Lá na minha casa. É grande. Eu falei: mas como assim? Porque meu marido é amoroso aqui no prédio da igreja, ele ora comigo, ele conversa comigo, e talvez o problema seja que é a igreja. Se abrir uma igreja lá em casa, talvez meu marido seja amoroso. Seja amoroso aqui, seja amoroso na sua casa, seja santo aqui, seja santo na sua casa. Ame o Senhor aqui, ame o Senhor na sua casa. Seja uma pessoa cheia de temor de Deus, porque o temor do Senhor é o princípio, é a base da sabedoria. O último princípio, o lugar onde a sabedoria habita, Provérbios 13:10 diz: da soberba só provém a contenda, mas os que se aconselham se acha sabedoria. Um lugar que a sabedoria habita nos conselhos. Opinião, qualquer um pode te dar. Agora, conselho, só alguém que ama você, alguém que ora por você, alguém que cuida da sua vida. Tem um pastor em Portugal chamado João Martins. É um senhor, ele praticamente revolucionou Portugal com o mover de Deus. Um senhor de idade administrou para nós lá na Armênia. E uma vez uma pessoa foi pedir um conselho para ele. Ele falou: filho, eu não posso te dar nenhum tipo de conselho, eu não conheço a sua vida, eu não conheço a sua história, eu prefiro não te dar conselho. Eu vou dizer, tem pessoas que querem conselhos, mas é como você mudasse de médico e não levasse os exames do seu último médico. Ele vai começar a partir da onde? Quem que aconselha você? Quem que fala na sua vida? Quem que ajuda você? Quem que orienta você? Quem que tem autoridade sobre a sua vida? Nós vivemos um tempo tão esquisito. A opinião se torna conselho. Eu vou dizer, conselho é uma coisa caríssima. Conselho é algo que tem valor. Valor. Me lembro quando eu comecei a gostar da Flávia, e era uma decisão muito importante. Tem pessoas que não estão preocupadas com os conselhos de homens de Deus. Eu me preocupo, porque ele pode eliminar muitos problemas na minha vida. Todas as decisões perigosas da minha vida, eu fui receber conselho. Tudo. Coisas boas, coisas difíceis, coisas delicadas. E em muitos conselhos eu ouvi o que não queria. Assim, não vai, fica, não é o tempo, não é o momento, você não está pronto. Não é dessa maneira. Eu me tornei empresário na minha juventude, acho que 19 anos de idade eu abri uma empresa. E eu aprendi uma coisa da pior forma. Eu perdi tudo que eu tinha. E fui à falência. E tinha sócios. E o pastor falou: Ricardo, se eu fosse você, filho, eu não faria dessa forma. Estou me explicando tudo. E quem cuida da sua vida tem liberdade de falar na sua vida. Agora, quem não cuida da sua vida, uma vez o irmão falou: pastor, eu quero ser discipulado por você. Eu falei: não tem como eu discipular você, eu só discipulo os pastores da igreja. Agora o que eu posso fazer é te dar um conselho. Mas se você quer ser discipulado, vira um líder de célula. Eu falei: inclusive você vem conversar comigo, você acha que não é um discipulado. Discipulado é alguém que está no propósito de Deus. Ele está aqui pedindo uma ajuda, um conselho, uma ajuda espiritual. Agora, se você quer ser discipulado, vá liderar uma célula, vá se vincular à vida da igreja, vá se vincular ao propósito de Deus.
Uma vez num carro, o irmão falou: pastor, eu penso assim, graças a Deus não era da nossa igreja, se é de Deus dá certo, se não é de Deus dá errado. Eu falei: mas que inteligência, meu Deus do céu. Eu falei: você está me dizendo que você vai abrir um negócio e achando, não pastor, eu acho assim, eu estou com um sentimento que é de Deus, então você vai, e se der errado? Deu errado. Então, quem ouve conselhos, a probabilidade de erro, ela é bem pequena. Eu faço o curso de noivos aqui na igreja, e no meu curso de noivos tinha lá 10 pombinhos, 10 casalzinhos, e teve uns 3 lá que o pau quebrou, e quebrou feio. No curso de noivos, dá para saber se vai dar ruim quando casar. E aí teve um casal, que o pastor falou assim: filho, se eu fosse vocês, casa só ano que vem, tem muita coisa a ser ajustada. A mulher falou assim: quem o senhor pensa que é, pastor? Deus falou comigo. O senhor está me dizendo que Deus não falou comigo? Não, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que é sabedoria. Falou: inclusive, pastor, todos os casais é tudo igual aqui, não tem diferença nenhuma. Durou 6 meses esse casamento. A mulher largou ele e foi atrás de um traficante, e foi embora grávida. O cara nem no hospital viu, ficou, o traficante estava na porta. Falou: se vir eu mato. Para quê? É tão bom ouvir conselhos. Mas quando você se sente muito amado, você não fica mal quando alguém restringe os seus prazeres, porque ama a sua vida. É tão triste pessoas solitárias, pessoas que constroem a vida sozinho. Essa não é a vontade de Deus. Eu gosto do meu pastor, ele me ajuda, ele me abençoa, ele inclui Cristo, ele põe princípio, ele aperta a minha orelha, ele me dá umas broncas, ele me coloca no prumo, ajusta a minha rota, e junto com Deus a gente vai construindo uma história linda, dentro do propósito de Deus. Diga glória a Deus, aleluia. Então você vê que o orgulho, ele pegou o diabo, tem pegado muita gente. Por quê? Independência. Não seja um crente independente. Olha que interessante, Josué foi um grande homem de Deus, e Josué precisava de sabedoria divina. Moisés morreu, e Josué deu continuidade a um propósito. Eu vou dizer para vocês, existem momentos da sua vida, momentos delicados, difíceis demais, e o que você precisa? A verdadeira sabedoria. E Josué, filho de Num, cheio do espírito de sabedoria. Estava cheio do quê? Você vê que a sabedoria é um espírito. Porquanto Moisés tinha posto a mão sobre ele, assim os filhos de Israel lhes deram ouvidos. Por que os filhos de Israel deram ouvidos a Josué? Porque ele recebeu imposição de mãos, e sobre ele havia o espírito da sabedoria. Um homem chamado Estevão na Bíblia, ele foi apedrejado, e ele pregava com tanta autoridade, poder do Espírito Santo e sabedoria. Ninguém contestava a mensagem, porque a sabedoria não era algo mecânico, era poder. A palavra sabedoria aqui em Deuteronômio 34:9 significa habilidade de guerra, prudência e administração. Olha o que Josué precisava no cenário que entrou na vida dele. Talvez o cenário que você vive hoje, você precisa ser um administrador, um gestor, um homem mais prudente, sabedoria, percepção, habilidades, eu não sei. Mas sob Josué, Deus deu a ele o que ele precisava para o momento mais crucial da vida dele. 1 Coríntios 1:30 diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou parte de Deus, sabedoria. Josué estava cheio da sabedoria divina. Como João 15:5 diz: eu sou a videira e vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Josué já tinha uma sabedoria humana,
Ele serviu Moisés durante um bom período da vida dele. Ele já tinha aprendido, ele sabia. Está cheio de crente assim. Eu sou crente há muitos anos, já sei há muitos anos. Quando eu era obreiro de jovens, grande mover de Deus, começou em alguns pastores nos nossos encontros, que eles queriam aprender como funcionava o encontro para levar para os seus ministérios. E um dia chegou um pastor lá, eu já sou pastor, eu vim só para copiar, para aprender. Eu falei, não vai funcionar, porque você acha que você não precisa ter uma experiência com Deus. Eu falei, o que você vai ver aqui são pastores chorando, vindo no apelo, porque nós precisamos de Deus tão quanto um pecador. E não, mas não concordo, já conheço, então tá bom. Duro igual uma pedra, não é nem um apelo. Eu falei, coitado do encontro que ele vai levar para a igreja dele. No último momento, ele foi cheio do Espírito, chorava como uma criança. Disse, pastor Ricardo, eu sou um homem cheio de defesas. Por dentro, eu sou cheio de problemas emocionais. Então minha forma de se autodefender é falar que eu sou pastor. É que eu não preciso. Eu falei, agora você recebeu. Agora você pode levar para a sua igreja esse mover que acontece aqui no encontro com Deus. Sem mim, Jesus disse, sem o Senhor, eu não sei fazer. Eu não sei como mudar de um bairro para outro. Inclua Jesus na sua vida. Você vai ver que a sua vida vai mudar completamente. Diga, Senhor, eu não sei lidar com essa pessoa tão difícil, me ajuda. Traz o Senhor para a sua vida. Senhor, eu não sei o que fazer nesse encontro. Senhor, eu não sei qual é o próximo passo que eu dou. Me ajuda. Abre portas. É como uma criança, quanto mais quebrantada você é. Vou dizer, quando você tiver revelação que você não é bom como você acha que você é, e você é como um filho especial que precisa ser cuidado por Deus a sua vida inteira, você vai ser alguém cheio de favor de Deus, porque você reconhece que em você não habita bem algum e que você precisa do Senhor. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos reconhecer que sem Ele nós não damos conta de fazer nada. Precisamos da unção de Deus. Como nós lemos a semana passada, 2 Reis, capítulo 4, a história da panela que tinha morte dentro dela. E as pessoas não poderiam comer, porque tinha morte. E de repente, para resolver o problema da morte, não jogaram fora a comida. Versículo 31 diz, porém ele disse, trazei a farinha. E deitou-a na panela e disse, dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum naquela panela. Se você ler Levítico capítulo 2, você percebe que Cristo é a farinha. E quando nós incluímos Cristo, aonde a morte, a vida começa a reinar. O que nós precisamos é da vida de Deus. Essa vida, aonde ela chega, toda morte vai embora. Ele é a ressurreição e a vida.